Graça e paz, eu sou a Tassi. Hoje eu vim aqui compartilhar a nossa leitura bíblica semanal com você. Quero te convidar a refletir sobre a história de José, filho de Jacó, uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Eu vou ler aqui com vocês em Gênesis capítulo 37, versículo 2, onde começa a contar a história de José. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Aí aqui no versículo 7, ele começa a contar o sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como ele os contava. Aí logo aqui em seguida, ele teve um outro sonho que também contou até ao seu pai. E José era um rapaz sonhador, mas Deus se revelava a ele através desses sonhos. Logo após, aqui no versículo 12, Gênesis 37, versículo 12, vai falar que os irmãos dele venderam ele como um escravo. Pegaram apenas a túnica dele, molharam no sangue de um animal e disseram ao pai que só sobrou isso de José, e o pai disse que certamente ele deveria ter sido despedaçado por um animal selvagem e ficou profundamente triste. A história de José, ela não fala apenas sobre sonhos, mas sobre os processos. Ela não fala apenas sobre as promessas, mas sobre o tempo de espera até alcançarmos essa promessa. Nesse tempo, José foi levado ao fundo do poço, depois à casa de Potifar, na sequência na prisão. Quando ele estava na prisão, ele poderia ter endurecido o coração, se revoltado contra Deus, mas não, ele permaneceu fiel a Deus quando ninguém via. Mas na Bíblia fala por diversas vezes que o Senhor estava com ele, por isso ele era abençoado e prosperava em tudo que fazia. E no tempo certo, no tempo de Deus, ele foi levantado como governador do Egito. E ele salvou não só a ele, mas a uma nação inteira e também a família dele. E no final, onde tem a parte que os irmãos vão até o governador do Egito sem saber que é o irmão, né, que eles venderam como escravo. E essa parte que ele se revela como José, o irmão deles, e ele libera esse perdão, sabe, aos irmãos, e é muito linda essa parte. Podemos ver o quão libertador é o perdão. Na Bíblia fala que ele foi para um quarto chorar de emoção, né? Então a gente tenta se colocar no lugar dele, mas é muito difícil. Então o que eu quero te dizer hoje, se sua vida parece estar no fundo do poço, se parece que ninguém está te vendo, que você foi esquecido, eu quero te dizer que o mesmo Deus que esteve com José quando ninguém mais esteve, é o Deus que está com você hoje. Então, não perca a esperança, porque o que às vezes parece um não de Deus é uma preparação para o seu propósito, para viver a sua promessa. Então, não desista de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. E Ele está te vendo mesmo quando ninguém vê. A história de José nos mostra que quando você caminha com Deus, quando o Senhor está com você te abençoando, mesmo quando as pessoas planejam o mal contra você, Deus pega esse mal e torna em bênção. Então, amados, vale muito, muito a pena caminhar com Deus, tentar, agradar a Deus com as suas atitudes, mesmo quando não tem ninguém vendo. É isso, gente. Essa é a minha reflexão para essa semana. Eu espero que vocês leiam a história de José, filho de Jacó, uma das narrativas mais impactantes da Bíblia. É um presente do Senhor registrado para nós, né? Para que possamos aprender com eles, ver o poder de Deus, né? E eu te convido a vir com a gente nessa jornada da leitura bíblica, a Bíblia toda em 2026. Permita-se ser transformado pela palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz.
É isso, amados. Deus abençoe a todos. Um abraço.